Bem, gente, olá para todos. A gente vai para a nossa próxima aula, tá certo? Aula de segregação socioespacial. Então, a gente tem que a segregação urbana, ou também como é conhecida, segregação socioespacial, ela vai estar se referindo à questão da periferização, ou se não marginalização, de algumas determinadas pessoas ou grupos sociais, que justamente vai estar incluída aí fatores econômicos, culturais, históricos e até mesmo alguns fatores raciais, que é gerado dentro do espaço das cidades. E aqui no Brasil, essa segregação urbana é muito comum quando vem, a gente acaba observando muito a questão da favelização, que é justamente a questão da formação das favelas, a habitação em áreas que são irregulares, ou se não cortiços e regiões que são de invasão. Que justamente essas pessoas, a gente olha que elas têm meio que uma dificuldade de acessos básicos que seriam fundamentais à saúde. Eu vou de antemão aqui, já um pouco atrasada, mas pedir desculpa em relação à minha voz, que eu estou um pouco adoentada, mas estou aqui gravando ela para vocês. E qualquer dúvida, como sempre, pode entrar em contato comigo. Então, a gente pode dizer que a segregação urbana é a representação e reprodução espacial geográfica da segregação social. Então, ela está representando socialmente, né, aquela segregação geograficamente falando. E vou até mostrar para vocês aqui, só para reforçar essa imagem aqui. Isso aqui é puramente uma imagem geograficamente falando e socialmente falando de uma segregação social. Tanto é que eu coloquei essa imagem porque justamente é uma imagem muito conhecida. A maioria dos livros de geografia ou sociologia traz essa imagem. Por quê? Temos dois opostos muito evidentes, que justamente é um lado totalmente rico e o que separa é, como vocês podem ver, deixa eu ver se até eu botar o mouse aqui em cima, é esse muro aqui, ó. É esse muro que separa de uma favela. Então a gente tem uma puramente mostrando, não mais em relação à teoria, é justamente na prática, mostrando essa questão da segregação da segregação social que existe. A gente está falando dessa relação, desse processo de divisão de lutas de classe entre a população que é mais pobre, que elas estão destinadas, certo, a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis a grandes centros econômicos. A gente pode mesmo ver que quem mora na região do centro tem um poder aquisitivo maior. Tanto é que eles estão mais propícios a ter mais necessidades básicas garantidas. Então, temos essa segregação, que ela costuma ter a baixa disponibilidade de infraestrutura, pavimentação, saneamento básico, espaço de lazer e tantas outras coisas para as pessoas que são que residem mais afastadas dos centros urbanos. Então, a gente tem a segregação urbana, a segregação socioespacial. É uma divisão que tem muito a ver com fatores econômicos, culturais, sociais, raciais. Vamos analisar a favela. A favela, a maioria das pessoas que moram lá, justamente foi ocasionado de eles não terem um poder aquisitivo muito alto em comparação a quem vive no centro de São Paulo, por exemplo, que é onde é um foco de São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem bastante favela, que a gente vê que sobe naqueles morros. E até isso é como tem aqui, um fator histórico, porque, gente, essas pessoas, se eu não estiver enganada, foi o Rio de Janeiro que ele passou por um processo de cartão postal. A cidade era feia,
E o prefeito da época, se não me engano, é Pereira Passos. Pereira Passos, ele queria deixar a cidade mais visualmente bonita. E tinha muito cortiços, tinha muitas casas que não eram tão bonitas, né, para a época. Ele queria deixar a casa mais bonita para... Por isso, justamente, eu falei cartão postal para ser um cartão postal da cidade. Então, ele queria melhorar aquilo. Ele, para isso, ele precisava largar as ruas. E, a partir daí, ele simplesmente demoliu as casas que eram feias visualmente. E essas pessoas não tiveram escolhas a não ser ir para os morros, para as favelas, fazendo esse processo de formação das favelas. E essas pessoas não foram indenizadas, elas simplesmente foram expulsas da sua casa, demolidas, e elas tiveram que recorrer a ir para os morros e ter esse processo de formação das favelas. Então, elas possivelmente moravam no centro da cidade, mas que por uma questão econômica de deixar a cidade mais bonita para trazer turistas, um fator histórico, um fator racial também, um fator cultural, tudo isso envolvendo, eles foram expulsos. Então, a gente está vendo claramente aqui esse processo. E, além do que, se você for analisar um pouco a questão, por exemplo, da pavimentação e da infraestrutura, que é em locais de pessoas que é um pouco mais complicado, a gente vê que aqueles bairros mais pobres, eles não têm esses recursos que são básicos. Eu faço uma ação social, participo de uma ação social todo último domingo do mês, e a gente vai para bairros pobres. E a gente vê claramente lá que não tem saneamento, não tem um saneamento muito bem desenvolvido, às vezes tem esgoto pela rua, mesmo a céu aberto, ou até mesmo nem calçamento tem, nem não tem a rua pavimentada. Você olha ao redor, dificilmente você encontra algum tipo de postinho de saúde que é bom para a comunidade. Então, é um fator que a gente tem que levar em consideração. Então, a causa da segregação urbana é, em parte, justamente da oposição entre o centro e a periferia, que se constitui da formação de novas centralidades. Basicamente, as cidades constituem-se a partir dos seus sítios ou espaços centrais. Então, expandindo-se a partir daí. E as classes economicamente mais abastadas tendem a se localizar próximos aos centros, uma vez que esses são os espaços mais caros e valorizados, que é o que justamente eu vim falando. As pessoas que moram ao centro das cidades, elas têm mais condições financeiras, ou às vezes num bairro bastante valorizado, as pessoas têm terrenos lá, são terrenos caros, são casas caras, que pessoas de condição um pouco menor não teriam como conviver naquele local. E isso até afeta também na questão de sobreviver naquela região, porque quanto mais, vamos supor que a gente coloque uma pessoa que ela é de uma... passa por algumas necessidades em um bairro extremamente rico. Talvez ela não tenha condições financeiras para se manter naquele bairro, porque possa ser que as coisas lá também sejam bastante mais caras. Então, é inevitável essa de não perceber essa questão da segregação socioespacial. Por exemplo, aqui na minha cidade, logo falam, você é de onde? Por exemplo, eu sou do bairro do Universitário, sou do bairro Maricina. Nossa, a pessoa fala logo, meu Deus, a pessoa tem dinheiro, é rica, porque naquele centro da cidade, não tem gente de baixo poder aquisitivo morando, porque lá é tudo muito caro, tudo muito caro. E com o passar do tempo, esses centros principais tornam-se sobrecarregados e inchados, e a evolução das técnicas vai permitindo que a prática e serviços desloquem-se a partir de novos subcentros. Então, a gente vai tendo os subcentros e vai se afastando basicamente como se fosse uma pirâmide social, só que geograficamente falando. A gente tem ao redor dos centros da cidade as pessoas mais ricas morando, se afasta mais um pouquinho, uma pessoa de condição financeira um pouco mais equilibrada, e mais afastado ainda uma pessoa que passa por um tipo de necessidade. E isso é o que a gente acaba vendo na nossa prática. Isso aí é inevitável. Você olha para a sociedade e você nota. Então, a gente vê que, justamente com isso, vai tendo a questão das práticas e serviços que também vão ficando longes e vão ficando mais escassos a partir do centro da cidade, que vai
até os limites da cidade vai ficando mais escasso esse aparecimento desses serviços que são fundamentais à saúde, à população no geral, questão de escolas também, tem gente que precisa de pegar ônibus, 1, 2 transportes, 3, dependendo da região onde se localize, para poder estudar. Então, vão tornando-se mais valorizados, o que encarece os preços dos terrenos e eleva os custos sociais, proporcionando o afastamento da população mais pobre e a ocupação pela população mais rica na região central da cidade. Então, é que você percebe que quanto mais central na cidade, quanto mais nos bairros ricos, é que vai ficando, por exemplo, alguns restaurantes que acabam sendo bem mais caros. Porque é a população que reside no local que ele vai estar atendendo. Por exemplo, como eu citei, é o Maurício Nassau. Vamos supor que eu vá numa cafeteria no Maurício Nassau. Essa cafeteria, ela ofereça um café que seja R$ 7. Eu, não, particularmente, eu acho um absurdo um café R$ 7. A gente tem que analisar, porque a população, o local onde ele reside é um local de população rica. E, consequentemente, o público dele vai ser esse. Então, eu não vou estar acostumada com esse valor. E, consequentemente, eu vou procurar um local mais afastado, porque não adianta eu estar vivendo em um local onde a condição de vida é muito alta para o que eu recebo. E o Estado ele também age nesse processo, no sentido que ele oferece aos centros melhores condições de infraestrutura. Você olha os centros das cidades como são extremamente organizados, a maioria, né? A maioria das cidades. Que o prefeito realmente foque em cuidar da cidade, né? Porque a gente não pode generalizar, vai ter algum prefeito corrupto. Mas a gente vê que o centro da nossa cidade é extremamente bonito, é arborificado, a infraestrutura de lá é totalmente impecável. E quanto mais a gente vai afastando, a gente vê essa deficiência do Estado, a gente vê a deficiência que os bairros mais pobres possuem. E não só essa questão da infraestrutura, mas também a diversidade de transportes que aparecem mais, praças, áreas de lazer. E a gente, até academias da cidade também. Quanto mais distante, é o que eu venho sempre ressaltando aqui, quanto mais distante, mais vai ficando dificultoso. Por exemplo, o meu bairro, pelo menos tem, acho que 2 ou 3 escolas perto, porque eu moro perto do centro. Tem uma praça descendo na minha rua, tem outra praça um pouco mais para cima. E quando eu vou para, por exemplo, acho que é José Carlos de Oliveira, eu acho que eu não vi no caminho uma praça, se eu não estiver enganada. Enfim, quanto mais longe, mais vai tendo dificuldade de coisas básicas. Até mesmo a questão de calçamento. Isso acaba sendo terrível, porque tá a prefeitura tem que manter da mesma forma a cidade, né? Tem que acarretar, tem que olhar e considerar as necessidades da população. E enquanto a prefeitura, enquanto o Estado fica só investindo nos centros urbanos, vai, às vezes, gastando dinheiro desnecessário que poderia ser melhor reaproveitado em lugares mais subdesenvolvidos da cidade. E até mesmo a questão de empregos. Os empregos são realmente mais ofertados pelo centro. Isso tudo tem uma questão de uma influência, certo? E as áreas centrais acabam empregando mais do que as demais. O que proporciona também a questão da mobilidade em seus espaços, incluindo os trabalhadores que residem nas periferias, o que precisam deslocar-se grandes faixas para exercerem seus ofícios, como é caso de pessoas que pegam 2, 3 ônibus da sua região onde estão morando para poder realmente procurar um emprego, exercer seu emprego, que é em um bairro totalmente distante. E justamente as bordas das cidades elas vão se ampliando, amplia o crescimento desgovernado, desordenado dos bairros periféricos.
E esses bairros, justamente, alguns acabam sendo algumas favelas que se residem em lugares irregulares, como próximos a cursos d'água. O que vai estar problematizando futuramente, por exemplo, se tiver uma cheia, que vai ter uma maior, um maior prejuízo para essa pessoa. Mas como ela não tem outra maneira de residir em algum local, ela vai acabar indo para locais que possam ser mais perigosos ou locais abandonados, o que vai ter um prejuízo, consequentemente, lá na frente. E essas áreas elas são compostas por pessoas que têm baixo salário ou com poucas condições de renda, que não tem outro local para justamente para morar. E, além de, a gente vê a falta de estrutura do local. E, gente, essa imagem aqui é muito interessante, porque a gente vê o Cristo Redentor, certo? Então, metade do Cristo Redentor, ele tá normal, totalmente tranquilo. E o outro tá composto por uma favela, digamos assim. A gente vê até, por exemplo, aqui, mas aqui nessa parte, onde dificilmente essa pessoa vai estar realmente num estado de conforto com a sua casa, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa aqui, tá? Eu tocando com o dedo, como se vocês fossem ver, por aqui. Então a gente vê que são locais de risco, locais que são preocupantes, que as pessoas acabam tendo que residir. Então, esse caso representa a segregação involuntária, porque é aquele que ocorre de forma não planejada por parte dos seus atores, mas ela é forjada a partir das condições sociais e econômicas. Então, as pessoas que não têm condições de ir para um local melhor são obrigadas a residir em um local afastado, com risco à própria saúde. Isso é uma segregação totalmente involuntária, porque ela não tem como evitar. Vamos supor, por exemplo, eu tenho uma casa, eu moro de frente a um córrego, tem um córrego passando assim na minha frente da casa, e eu tenho uma filha, a minha filha se casou, vai para casa dela, vai construir a casa dela, e ela constrói ao lado da minha casa, no terreno vazio, por exemplo, sem dono. E aí é justamente a segregação involuntária, porque possa ser que minha filha esteja na mesma situação que a minha, financeiramente falando, o marido dela também, hipoteticamente falando, gente. Não dizendo que só porque a pessoa é de uma condição mais baixa que ela não possa sair da sua situação social, sua situação econômica para uma coisa melhor. Mas que vamos supor que isso aconteça. É uma segregação totalmente voluntária, porque ela está também se colocando no risco, que é a questão do que a gente está morando de frente a um córrego, de frente a um rio. E a prefeitura, ela tem por obrigação analisar toda a cidade, certo? Para ver onde melhor ela pode investir e dar um suporte a mais. Mas a gente vê que isso dificilmente acaba acontecendo. Então, essa segregação, a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode ser confundida com a segregação voluntária, ou também chamada de autossegregação, que é justamente praticada por grupos economicamente mais ricos que buscam afastar-se do inchamento das cidades. Então, vamos supor que uma pessoa ela tem condições de se mudar para um lugar e ela vai justamente se mudar por causa da questão do inchamento, a cidade está ficando muito sobrecarregada, gente demais, pouco espaço. Então, ela acaba residindo em locais mais isolados. Justamente acaba sendo em locais de residenciais de condomínios luxuosos. A gente também vê muitos condomínios, por exemplo, de casa mesmo. Acaba sendo justamente para uma elite que está num patamar totalmente acima. Essa agregação urbana, ela revela justamente as contradições econômicas e sociais da sociedade contemporânea sobre o aspecto geográfico. Aqui, gente, a imagem cortou um pouco. Deixa eu descer um pouquinho. Aqui eu quero mostrar essa imagem para vocês aqui. A gente vê aqui o Brasil. Gente, perdoe, tô adoentada. Não tô dando uma aula muito bem. Minha voz tá um pouco ruim, minha cabeça tá doendo. Tô olhando muito para os lados. Tô um pouco adoentada. Perdão. Então, a gente vê aqui, gente, Brasil, certo? O mapa do Brasil. E desse lado aqui, ó, tá vendo como aqui tá bem estruturado? Tá vendo? Centros econômicos, shoppings, uma infraestrutura boa, arborização. E aqui a gente já vê
que tem um solo mais rachoso. A gente vê que as casas não têm tantas condições. Isso é muito comum de acontecer, gente. Muito comum. E eu até recomendo que você mesmo, aluno que está vendo essa aula, faça uma autoavaliação na sua própria cidade, para você ter uma noção de que a gente acaba não percebendo o quão presente essa questão da segregação socioespacial está na nossa sociedade. Então, toda cidade ela tem um espaço urbano fragmentado e com diferenciação em sua forma e função. E em muitas cidades, principalmente os grandes centros urbanos, existem diversos centros de um mesmo espaço urbano, que é justamente separado em comerciais, industriais, área de lazer, área de moradia. A gente vê, por exemplo, no centro da cidade. A maioria que tem é o quê? Comércio, certo? Comércio. Tem muito comércio. E vai se afastando um pouquinho, a gente começa tendo ainda uma boa presença do comércio, mas shoppings, começa tendo aparecimento de algumas casas, condomínios. Na verdade, nem casa uns casarões e condomínios. Que por experiência que eu vejo na minha cidade, é isso. Aí se afasta mais um pouquinho, aí começa vindo mais a questão de mais casas e o comércio vai ficando aqueles comércios de bairro mesmo, uma padaria, uma academia, coisas mais assim que a gente encontra mais pelos bairros. Mas a gente percebe que, às vezes, possa ser que, às vezes, até mesmo a questão do comércio dos bairros seja um pouco mais caro. Por quê? Acaba tendo muita concorrência também no comércio do bairro, e às vezes tem que aumentar o preço, às vezes diminuir o preço, vai variando. Tem, por exemplo, você ter uma padaria no seu bairro, somente ela. E ela, justamente por não ter nenhuma concorrência, ser distante dos outros bairros, ela coloca um preço muito alto na sua mercadoria, certo? Porque, vamos supor, tem um bairro meio carente, mas não tão carente, e só tem essa panificadora. Não tem mercadinho, não tem nem outra padaria, não tem nada ao redor. E o mais próximo que viria a ter seria algo de 3 quilômetros, por exemplo. Então, essa panificadora, por não ter concorrência, ela pode colocar o preço dela um pouco mais elevado, porque ela não tem concorrência. E a pessoa não gastaria, por exemplo, R$ 3,70 com uma passagem de ônibus, ida, R$ 3,70 de volta, para poder comprar um pão. Então, ela tem essa questão também, né, que a gente analisa, dependendo da situação, que o bairro ele possa estar oferecendo também uma melhor acessibilidade, mas também que as pessoas possam acabar se aproveitando disso por não ter concorrência e colocar os preços altos. E não só o aspecto econômico da cidade vai fragmentar isso, o aspecto social. E o social, ele é o mais presente. Na verdade, o social e o econômico, eles estão totalmente unidos nisso. Como eu já vim trabalhando isso aqui no decorrer da minha fala. E o poder público, ele tem grande responsabilidade por essa fragmentação urbana, que ele pode, às vezes, tentar buscar manter uma homogeneidade entre esses espaços da sociedade, mas ele acaba fazendo o contrário. E ocorre ainda outro processo complementar. Além de ser obrigada a morar em lugares distantes, a população ainda sofre com a dificuldade de acesso a equipamentos públicos. Como eu já vim falando, que é a questão de áreas verdes, hospitais, creches, praças. E, por exemplo, uma mãe precisa trabalhar. Então, às vezes tem que pegar 2, 3 ônibus, tem que deixar a criança na creche, ou o filho na escola. Então, tudo acaba sendo mais dificultado, sabe? Então, é um conjunto de fatores que vai estar ocasionando a segregação socioespacial. E as camadas vão ficando mais distantes com a questão da condição financeira, certo, gente? A segregação ela vai estar também ligada com a questão do preço do solo, ok? Quanto mais perto ao centro, maior vai ser o valor. Quanto mais longe, mais baixo, mais barato, vai acabar sendo o valor, certo? Então, gente, a partir disso aqui, eu quero trazer para vocês duas questões rapidinhas, certo? Para a gente poder trabalhar isso aqui direitinho, tá bom? Porque, gente, essa questão de segregação socioespacial não é muito difícil de você compreender. Acho que deu para ficar claro para todo mundo, certo? E
segregação socioespacial pode acabar refletindo não é nem como questões de atualidades também, logicamente a matéria de atualidades, mas uma questão mais atual, sabe? Então, melhor que nada, eu quando fazia meu treinamento pro Enem, eu ficava, meu Deus, não tem fundamento eu estudar atualidades, mas, gente, atualidades é totalmente muito importante no Enem. Você não vai encontrar essa matéria aqui da atualidades, não é assim. A gente vai encontrar em questões de todo tipo, gente, matemática, física, geografia, história, filosofia, sociologia, tudo vai estar atualidade, sabe? Porque é umas coisas que eles colocam que vai estar auxiliando nas outras, vai estar complementando as outras. Às vezes, se você souber da notícia, você já sabe a resposta, certo? Vamos lá. Considera as afirmativas referentes às favelas do Brasil. 1. A existência das favelas está relacionada diretamente com o desequilíbrio entre a baixa oferta de imóveis para comprar e a alta demanda de mercado. 2. A ocupação desordenada das favelas degrada o meio físico e causa problemas ambientais. 3. O aumento das favelas está associado ao ingresso das últimas décadas de latinos-americanos e asiáticos que entram ilegalmente no país. E o 4, que é o êxodo rural e os baixos salários pagos nas áreas urbanas, explica o aumento das favelas. Então, gente, qual desses aqui que a gente coloca como certo? Dá um tempinho, tá bom para vocês pensarem. Então, vamos lá, gente, a resposta. Ai, meu pai. Resposta é aqui a letra D, que tá como 4. Vamos lá. A ocupação desordenada das favelas degrada o meio físico e causa problemas ambientais. A gente vê isso claramente, gente, porque no jornal passa direto, acaba passando muitas vezes a questão de que pessoas que estão nas favelas, que estão nos morros, ou naquela região montanhosa, acaba tendo um desabamento. Então, vai estar degradando o meio físico, vai estar causando problemas ambientais, porque aquele solo não está apto para estar recebendo aquelas construções, ok? E o êxodo rural e os baixos salários pagos nas áreas urbanas explicam o aumento das favelas. Isso aqui não foi o que eu acabei de falar, gente. Isso aqui tá, essas são respostas óbvias que a gente tem que pensar direitinho e analisar. Porque justamente a gente vamos procurar locais mais baratos para poder construir suas casas. Porque o êxodo rural, logicamente, está saindo o êxodo rural está saindo do campo para vir para a cidade. Não tem condição financeira, porque tem baixo salário, certo? Que é pago pela área urbana. Então, não tem muita condição. Vai procurar, por exemplo, uma casa que é no centro da cidade, sendo otimista, R$ 50.000, certo? Eu vou explicar o primeiro, porque o primeiro não é, gente. Não tem essa questão entre baixa oferta de imóveis e alta demanda do mercado. Nada a ver com isso, não. É questão financeira mesmo, que é muito eficiente. E essa questão do terceiro está associada a latino-americano e asiático que entra ilegalmente no país, só que totalmente errado. Não falei em momento algum, a gente não viu, nesse tempo que a gente tem de vida e tem de consciência, a gente não viu nada falando sobre isso que está causando as favelas. Por outro lado, a gente vê às vezes que tem só um bairro para essas pessoas, que ela acaba se residindo muito bem aqui, né? Dependendo da moeda que a pessoa tem no país dela, acaba sendo mais valorizada, então tenha mais dinheiro referente ao Brasil, tá bom?
Descer um pouquinho aqui. Vamos lá. As áreas de risco são geralmente ocupadas pela população mais pobre que constrói suas casas, muitas vezes sem investimentos em técnicas e tecnologias apropriadas. Nesse tipo de dinâmica de uso e ocupação do solo urbano, ocorre o aparecimento das favelas, principalmente nas médias e grandes cidades. Esse fato demonstra que, primeiro, a periferia das cidades é o local das preferências dos pobres, pois lá eles encontram a verdadeira sociabilidade. 2. A concentração da população pobre nessas áreas justifica-se pela facilidade de acesso e pela centralização de bens e serviços públicos. 3. Esse tipo de ocupação ocorre nas metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro, em razão do esgotamento das áreas urbanas adequadas às construções. 4. A pobreza urbana é a principal causa dos graves impactos ambientais, em razão da forma predadora da apropriação do espaço urbano. E o quinto, as favelas construídas em áreas de risco nas cidades evidenciam as construções socioespaciais e a exclusão social sofrida por parte da população. Dá um tempinho para vocês adivinharem qual é a resposta. Então, gente, vamos lá. A resposta é terceiro. Esse tipo de ocupação ocorre nas metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro, em razão do esgotamento das áreas urbanas adequadas às construções, certo, gente? Então, por hoje a aula é essa, tá bom? Qualquer coisa, como eu sempre digo, pode entrar em contato, que eu vou tentar ajudar vocês. Eita, ficou. Espero que tenham pegado direitinho. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Espero que tenha parado de gravar, meu pai.